Bem-vindo e bem-vindas, este é mais um episódio do Crivella Convida, o 35º da nossa série de discussões repensando o Brasil, repensando a democracia, a política no Brasil. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor, doutor, livre-docente Marco Aurélio Nogueira. O professor Marco Aurélio eu acho, sem dúvida, o mais brilhante tradutor de Bobbio e um dos maiores conhecedores da obra de Bobbio, do Norberto Bobbio, no Brasil, que foi um jurista e um pensador político italiano, que tem uma grande influência no Brasil também, né, em várias gerações. E o professor tem uma obra acadêmica muito importante, construiu uma carreira intelectual muito produtiva, a quantidade de artigos que o professor tem, de livros e obras coletivas. O professor tem um livro que eu acho que é absolutamente indispensável para pensar Joaquim Nabuco, que é O Encontro de Nabuco com a Política. Foi originalmente a tese de mestrado, né, professor? Seja bem-vindo, professor Marco Aurélio. Foi originalmente a tese de mestrado, mas o professor reescreveu esse livro em 2010 e enriqueceu muito. E é uma obra fundamental para pensar o liberalismo no século XIX no Brasil. E tem outro livro também muito importante, que é Em Defesa da Política. Isso nós estávamos comentando aqui antes de entrarmos no ar, que, enfim, a política é sempre motivo de desconfiança dos pensadores autoritários, sejam de esquerda ou de direita, suspeitam sempre que a política é um mecanismo ruim, que leva a uma degeneração, segundo a visão dos mais autoritários. E é um livro também fundamental para a reflexão sobre o país, e foi uma obra hoje muito prestigiada. É uma obra muito prestigiada. Há uma obra também mais recente, de 2013, que é As Ruas e a Democracia, foi escrita bem durante o período, logo após as manifestações, as jornadas de junho de 2013, ou seja, refletindo aquele momento que, digamos, inicial de uma crise que eu acho que ainda não se fechou, né, professor? É uma crise que está aí aberta ainda, é uma crise aberta, e a hora que você diz a rua e a democracia, me lembrou um poema do Cassiano Ricardo, A Rua. Não sei se o senhor conhece o nosso modernista Cassiano Ricardo, que tinha um certo muito conservador, mas tem um poema clássico muito bonito sobre a rua. Seja bem-vindo, professor Marco Aurélio. Como que o senhor está pensando hoje para o momento que nós estamos vivendo no Brasil para a democracia? Há uma preocupação enorme, há uma tensão política constante no ar, eu diria desde, como eu disse anteriormente, das manifestações de 2013, né? Não podemos imputar só ao Bolsonaro o início dessa crise, ela antecede o próprio governo Bolsonaro. Acho que o governo Bolsonaro pode ser o ápice, eu espero, né, que estejamos vivendo o ápice, que depois disso a gente diminua ou encontre um ambiente mais favorável, político, mas o sistema político entrou outra vez em crise, né? E sempre há uma certa suspeita sobre a capacidade do sistema democrático no Brasil resistir a esses processos de pressão antissistêmica, seja do eleitorado, seja de grupos políticos, e, sobretudo, dos estamentos do Estado, né? Nós temos, no Brasil, uma tradição de intervenção dos militares na política. Isso é uma tradição que vem lá do século XIX, e, mais recentemente, juízes e procuradores se somam a esse processo de vocalização política de um estamento que chama para si a capacidade de interpretar os interesses da nação, ou o papel de vocalizar, né, de representar e falar, dar voz à nação. Quer dizer, que é um processo já de desconfiança do sistema de representação. Professor, a palavra é sua. Como está a nossa democracia, professor? Bom,
Muito obrigado aí pelas palavras iniciais. Crivella, eu quero agradecer muito essa possibilidade de participar do teu canal, do teu programa, te cumprimentar pela iniciativa, acho extremamente relevante no momento atual. Eu acompanhei várias das entrevistas que você realizou aqui e elas todas dão uma contribuição muito grande para que a gente entenda o momento que a gente está passando hoje no Brasil e no mundo. E eu queria começar, para entabular aqui a nossa conversação, fazendo uma consideração de caráter mais geral. Eu acho que o problema da democracia não é uma exclusividade brasileira. Eu acho que hoje o mundo, claro que em diferentes níveis de manifestação, está às voltas com uma crise da democracia de dimensões globais. O próprio sistema mundial ele sofre com essa situação porque ele não consegue funcionar de modo democrático justamente por conta dos déficits democráticos das sociedades nacionais que integram o sistema mundial. Eu acho que há uma dimensão dupla nessa ideia de crise da democracia. Primeiro, acho que antes de pontuar essa dupla dimensão, na minha visão, eu acho que sempre é oportuno a gente lembrar a conceituação do Norberto Bobbio, um autor que você conhece tão bem quanto eu, de que o conceito de crise ele é, até certo ponto, escorregadio, especialmente porque os fatos estão sempre em transformação. E, ao se transformarem, eles acabam manifestando imperfeições, ruídos, atritos entre as partes que compõem os fatos. Nós estamos falando, basicamente, da democracia. Eu acho que a ideia de crise da democracia é congênita com a própria democracia. Ou seja, nascida a democracia moderna, junto com ela nasceu também a ideia da sua crise, ou seja, da sua transformação permanente. Ela está sempre em transformação. Mas nem por isso, e aí talvez o Bobbio, se tivesse vivo nos dias de hoje, provavelmente aceitaria essa observação, não é pelo fato de estar sempre em transformação que os sistemas, as ideias, não possam entrar em crise. E eu acho que a nossa democracia, a democracia política representativa, de padrão liberal, que se organizou no mundo ao longo do século XX, vamos dizer assim, e particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, essa democracia está conhecendo uma crise. E aí eu volto à dupla dimensão. Primeiro, a primeira dimensão é uma crise de natureza sistêmica, institucional, que, no meu modo de entender, é consequência de uma disjunção, de um descompasso entre a vida social, a vida como ela é, e os sistemas. Né? Ou seja, como se houvesse, em função da aceleração da vida, uma progressiva desconstrução de tudo aquilo que representa a vida organizada. Não é só a democracia, os partidos que estão em crise. As lideranças políticas estão em crise. Faz muito tempo que nós não temos no mundo um grande estadista, do qual a gente possa se orgulhar. Né? Do mesmo modo que eu poderia dilatar essa ideia da crise sistêmica, de modo a incluir, por exemplo, a família e a escola, que são duas instituições vitais para a reprodução da existência humana e que se encontram em crise, coisa que é tematizada já há bastante tempo, tanto pela sociologia como pelos estudos de educação, da pedagogia, dos estudos educacionais. Então, há esse primeiro plano da crise, que é o que eu poderia até me referir dizendo assim, é a crise da vida organizada. A vida organizada entrou em crise.
E, ao entrar em crise, arrastou todos os sistemas consigo. A democracia é um sistema, e nessa medida ela acabou conhecendo a sua crise. A segunda dimensão da crise da democracia, que também é de escala global, é uma crise que eu associaria ao plano dos valores. Ou seja, hoje as pessoas, os cidadãos, estão menos atraídos pela ideia de representação e estão mais propensos a desvalorizar a política institucional, atribuindo a ela imperfeições, manifestações corruptas, né, excesso de gastos que acabariam por atrapalhar a própria vida, né? Então, é curioso, porque essa crise no plano dos valores, ela tem se manifestado com uma exacerbação muito grande do desejo de liberdade e de participação. Mas esse desejo, ele não consegue, apesar de estar no centro do palco, está florescendo de maneira muito específica, muito grande, ele não se compõe com a vida institucional na política, com o sistema político vigente. Bom, então essa é uma primeira caracterização. Uma segunda, que talvez já esteja meio embutida nessa primeira, poderia ser formulada através de uma pergunta. Por que a democracia entrou em crise? Né? Dessa maneira como eu falei. Eu acho que há alguns elementos que nos ajudam, e aí vale para fora e vale para dentro do Brasil. Vale para se entender o governo Trump e se entender o governo Bolsonaro, o governo da Merkel na Alemanha. Né? Cada país com as suas particularidades e com a gravidade da situação política é particular também em cada um desses países. O primeiro ponto é assim, nós estamos vivendo uma experiência de alta complexidade, uma experiência social de alta complexidade. E essa experiência problematizou os mecanismos de formação da vontade coletiva e de tomada de decisões. Ou seja, as instituições funcionam. Tem, até certo ponto, por mais curioso que isso possa ser, tem uma estabilidade, mas elas estão como que um passo atrás da vida, o que faz com que os cidadãos estejam permanentemente insatisfeitos com aquilo que a vida política lhes oferece. Então, esse é um ponto, muita complexidade que acabou fazendo com que as instituições dedicadas à formação da vontade coletiva, da tomada de decisões, até certo ponto infartassem, vamos dizer assim. Conhecessem um estresse muito grande e começassem a não produzir bons resultados. A segunda coisa, é um detalhamento, é que a nossa época está assistindo a uma espécie de recomposição da estrutura de classes, né? E com isso estão sendo embaralhadas as identidades coletivas, as identidades classistas em particular. Você, advogado trabalhista, deve saber melhor do que eu as dificuldades que os próprios sindicatos hoje têm de manter unida a sua base, né? Então, esse tipo de situação de recomposição da estrutura de classes, das classes em geral, acabou por transferir problemas de reconhecimento e de estabilidade para os partidos políticos. Os partidos políticos hoje, eles falam com uma população desorganizada, entre aspas, do ponto de vista classista. Então, não são grupos estáveis de referência. Eles são grupos que se formam e se desformam e se decompõem com muita rapidez. As tais tribos, por exemplo, identitárias, que se formam e que
complicaram o que já era complicado, né? Bom, aí tem uma terceira causa, que é derivada dessa. Surgiram nos últimos anos muitos movimentos, muitos políticos desgarrados das tradições democráticas. Eles ganharam impulso e passaram, na medida em que foram entrando na vida política, foram sendo empoderados, como a gente poderia dizer, eles passaram a promover uma espécie de corrosão interna das democracias, né? Fazendo como que promovendo uma espécie de degradação nominalmente democrática da democracia política, né? Aquilo que a gente tem costumado chamar de democracias iliberais, né? Ou seja, que se dedicam falam em termos de democracia, mas procedem de maneira autoritária, de maneira populista, um conceito não muito adequado esse, mas vai lá, de maneira populista, sem a valorização dos mecanismos de intermediação de interesses, das próprias instituições, das próprias constituições e assim por diante. E, por último, eu acho que nós temos que colocar nessa discussão também a globalização. A globalização é um fato consumado, com esse nome ou com outro que a gente ache mais conveniente. A experiência humana se mundializou e o nível de conectividade entre os humanos, entre as sociedades humanas, é muito grande. E isso acabou por afetar a autonomia dos Estados, né? Os Estados continuam sendo donos dos seus territórios e das suas populações, como reza a boa cartilha da ciência política e do direito, mas não estão sendo suficientemente autônomos e fortes para tomar decisões com liberdade nos seus territórios e para as suas populações. Eles são obrigados, digamos assim, a seguir uma espécie de pauta única para a gestão econômica, fazendo com que as políticas sociais fiquem bloqueadas e agravando uma série de imperfeições e disfunções dos próprios sistemas. Claro, aí nós temos que olhar também com cautela essa situação, para não chegarmos à conclusão de que os Estados hoje são um personagem como outro qualquer. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles sofreram uma redução de autonomia e abraçaram uma série de imperfeições que, de alguma maneira, são manifestações que vêm de fora deles, né? Mas também refletem as dificuldades de reposicionamento, de recomposição das populações dentro dos Estados. Então, eu acho que, para resumir essa primeira intervenção minha, eu diria assim, que num ambiente social, econômico, político, cultural mais complexo e menos democrático, ou esse menos democrático significando mais dificuldades para a realização da democracia, o Estado, como aparelho de intervenção, de regulação, de coordenação, deixa de funcionar a contento, deixa de funcionar, inclusive, de modo democrático satisfatório. Sua atuação não consegue produzir muitos consensos, aí, no caso, a atuação dos governos, a atuação dos serviços públicos, e seus custos se tornam muito elevados, o que impede que eles obtenham melhores resultados e, ao mesmo tempo, reforça na população, na opinião pública, uma ideia negativa a respeito do próprio Estado, da política e da democracia. Ou seja, eu acho que, para resumir, aí resumir mesmo, eu acho que a nossa crise, a crise da democracia, da nossa democracia, em particular no Brasil, e acho que a gente vai derivar para a situação brasileira
logo mais, é um retrato da insatisfação, da perplexidade e da incerteza que os cidadãos têm em relação ao mundo que estão vivendo. E aí, como solução fácil, você criminaliza os políticos, demoniza os políticos, atribui a eles um defeito congênito que os impediria de produzir bons resultados, boas políticas, boas soluções. Essa é uma constatação difícil de ser feita. Eu acho que a realidade está errada, vamos dizer assim, né? Porque a política continua sendo o instrumento mais efetivo de produção de soluções para os problemas da humanidade, mas a população, de uma maneira geral, não está conseguindo ver, visualizar, compreender, assimilar as virtudes da política. Ela só está olhando os defeitos da política e nem sempre compreendem esses defeitos como resultado de dificuldades de natureza sistêmica e comportamental. Eu acho que a gente poderia agora conversar um pouco a partir desses pontos. Então, professor, eu vou ainda postergar um pouco que a gente explore mais a crise, o capítulo brasileiro dessa crise da democracia. O senhor mencionou duas, digamos, instituições sociais que estariam em transformação, quer dizer, que estariam, não, estão em transformação e teriam um papel importante nessa crise que nós estamos vivendo, que é a escola e a família. Mas você não acha que há uma coincidência grande, se nós olharmos por um período de tempo mais amplo, a crise dos regimes democráticos, ou pelo menos da República de Weimar, das experiências democráticas na virada do século XIX para o século XX, que muitos países mergulharam na experiência autoritária, totalitária, né, do fascismo e do nazismo, que ali havia um processo histórico de mudança do processo de trabalho e da forma como o homem se integra na sociedade através do trabalho, que é um dos mecanismos de sociabilidade fundamentais também. Hoje, nós também vivemos um processo monumental de crise do padrão, do processo de trabalho, do padrão com que as pessoas se relacionam a partir do trabalho com o mundo e, sobretudo, pensando na sociedade organizada. A crise do sindicalismo tem enormemente a ver não só com os aspectos políticos partidários, que acho que chegam até a ser secundários, mas a forma como a pessoa se relaciona com o mundo do trabalho. Primeiro, com a quebra do modelo fordista e, por final, com a revolução digital que nós estamos vivendo, onde você tinha, além de reforçar o aspecto da individualidade da relação de trabalho com o fim da ideia da linha de montagem, né? Ainda que sem a esteira, mas a linha de montagem, o trabalho fracionado em várias tarefas, hoje o papel individual do trabalhador foi muito reforçado. Isso é uma mudança, tem uma mudança fundamental na forma como a pessoa se integra num grupo social mais amplo, porque antes ele se integrava num grupo que necessariamente, obrigatoriamente, tinha que trabalhar num processo de solidariedade, na medida que ele era uma peça ou era uma fração do trabalho realizado num processo mais amplo. O que eu estou querendo chamar a atenção disso é que esse processo de solidariedade se quebrou com o fim da linha de montagem e, ao final, se mergulha, além do reforçar o papel individual do trabalhador no processo de trabalho, com essas novas relações, esse trabalhador se isola agora no mundo digital. Ele trabalha, e agora a pandemia, então, só aprofundou de forma monumental isso. O que a imprensa está mostrando é que bancos como o Itaú, por exemplo, só vai devolver de quem se afastou para o home office na pandemia, só 40% vai voltar. Quer dizer, isso também não causa uma mudança profunda na forma como as pessoas veem a sociedade ou veem exatamente a fragilidade dessa sociedade organizada para atender às suas necessidades ou para responder até para serem responsivos às suas necessidades enquanto trabalhador individual, né?
Quer dizer, a crise de legitimidade, só para fechar esse raciocínio, a crise de legitimidade do sistema democrático que nós estamos vivendo hoje não tem muito a ver também com a crise nesse padrão e processo de trabalho que nós estamos vivendo hoje, o padrão de sociabilidade no trabalho, na organização política a partir do trabalho. E isso é uma coisa que não tem, digamos, nós não vislumbramos no horizonte nenhuma estabilização desse processo, né? Porque quando quebrou a linha de montagem o modelo fordista, parecia que e começaram o tal do modelo flexível de processo de trabalho. Agora vem a revolução digital. A sensação que se tem é que a forma como o indivíduo se integra na sociedade através do trabalho é um contínuo de transformação, né? de mudança isso não gera peso importante na crise também da legitimidade do sistema democrático, ou seja, o trabalho continua na centralidade, por mais que alguns autores digam não, o trabalho saiu, deixou de ter um papel central no processo político. Eu tenho advogado a tese que eu acho que não, que eu acho que ele continua, não pela organização sindical que nasceu do movimento fordista, mas pelo desmonte de uma sociedade organizada. Eu gostaria de ouvir suas reflexões sobre isso, professor. Não, você tem toda a razão. Eu na minha intervenção inicial, simplifiquei muito isso que você disse. Eu usei algumas caracterizações, alguns conceitos excessivamente genéricos, como complexidade. Né? A complexidade, na verdade, ela precisa ser traduzida de modo a abarcar as diferentes as facetas da vida, né? E seguramente isso que você mencionou no que diz respeito à transição do patamar produtivo é vital para a gente compreender qualquer coisa que nós queiramos hoje no mundo, né? Com absoluta certeza, o efeito da passagem da vida industrial para a vida pós-industrial, que é algo que estava sendo caracterizado pela sociologia já nos anos 60, Alain Touraine, por exemplo, falava disso ali por volta de 65, 67, até o final dos anos 70, esse tema já estava posto, né, da sociedade pós-industrial. Mas a indústria continuou muito bem, obrigado, pelo menos até o final do século XX. Né? E ela começou a ser mais fortemente posta em xeque pela Revolução Digital nas últimas 2 décadas, 3 décadas. Aí a datação não é tão importante, né? É uma situação muito, muito ampla que a gente está tentando caracterizar. Então, essa revolução digital, essa passagem da indústria para a pós-indústria, ou do Fordismo para o pós-Fordismo, ela acabou por detonar os diferentes aspectos da vida organizada, né? Porque é como se nós estivéssemos visualizando uma espécie de caminhos paralelos. A revolução digital, mexendo com a vida produtiva e os elementos que estão cristalizados da vida produtiva, promovendo uma decomposição disso, uma recomposição disso, né? E, por outro lado, andando par e passo com isso, uma forte individualização, né? No sentido preciso de descolamento dos indivíduos dos seus grupos de referência, né? E isso nós podemos olhar, por exemplo, para tocar na família, pela constatação de que há um questionamento da autoridade dos pais. Então, as crianças, desde muito cedo, se soltam das orientações do pai e da mãe, né? E quando vão se tornando adolescentes e adultos, cristalizam isso, embora possam continuar manifestando os mesmos sentimentos de afeto e de amor, né? Ou seja, não é uma negação dos nexos afetivos, mas é uma celebração da autonomia decisória,
eu quero ser dono da minha vida. Né? Respeito a sua opinião, mas a opinião dos pais, mas quero cuidar de mim. Quero ser dono do meu nariz. E acontece o mesmo na escola, né? Um certo tipo de questionamento da autoridade do professor. Claro, na escola é muito mais cheia de detalhes do que a família. Né? A família também entra em crise, por exemplo, com a mudança dos papéis homem e mulher. Né? Os novos tipos de família de um único gênero. Né? A maior tolerância com o casamento e a separação, ou o não casamento, né? Formas mais fluidas de família, que se compõem e se decompõem com muita rapidez. Tudo isso passou a formar o cenário da vida atual. E na base disso está perfeitamente instalado esse processo que você associou muito corretamente à mudança do patamar produtivo, tecnológico produtivo. Ou seja, a revolução digital, ela funciona como soda cáustica, né, das bases sobre as quais estava erguida a experiência coletiva moderna. Né? Agora, é importante a gente considerar também, né, Crivelli, que isso acontece para o bem e acontece para o mal. Né? Porque não é a revolução digital não tem somente impactos negativos na vida humana. Tem aspectos positivos também. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é uma manifestação, expressão do que a revolução digital nos propicia. Né? Quer dizer, hoje nós podemos conversar de modo tranquilo e produtivo, ou tão produtivo e tranquilo quanto nós pudermos, sem muito custo operacional. Custo operacional que numa cidade, por exemplo, como São Paulo, é altíssimo. Né? Se eu tivesse que me deslocar até a Rua Boa Vista, ou até algum estúdio, onde você me abrigaria, me receberia, o meu custo seria muito maior. Evidentemente, de tempo, de desgaste, né? E assim por diante. E isso, nós estamos falando de pessoas que vivem na mesma cidade, mas você poderia estar conversando com um italiano, um alemão, um norte-americano, sem qualquer tipo de dificuldade. Eu estou falando, pegando isso para fazer uma graça aqui com o teu programa. Né? Mas isso aí, se não é um fato, não estou fazendo uma ironia, é um fato real. Nós ganhamos muito com a revolução digital, tanto em termos de custos existenciais, não estou falando de custos financeiros, estou falando de custos existenciais, como do ponto de vista da informação. Hoje nós recebemos muita informação, e aí a gente entra no campo que você já explorou bastante com outros entrevistados aqui no seu programa, que é o problema das fake news, da informação falsa, e mesmo daquele problema do excesso de informação que angustia cada um de nós pela dificuldade que nós temos de processar essa massa de informações que nós recebemos. Nós começamos a ficar viciados em informação, né? O que é uma coisa péssima para a própria informação, porque nós a recepcionamos de uma maneira passional, por conta da angústia, né? E de uma maneira muito imediata, muito rápida. A gente arquiva as informações sem elaborá-las suficientemente. E ao arquivá-las dessa forma, a gente as ignora, esquece. Tanto que a nossa memória a respeito de fatos recentes vai se perdendo, né? Justamente por causa disso. A cada dia tem uma tragédia nova que nós temos que, ou uma novidade, que nós temos que processar, que discutir, que conversar, que fazer postagens nas redes sociais, debater com as pessoas. Eu acho que tudo isso é extremamente cansativo, estressante, e não é benéfico para nada, mas, de qualquer maneira, é melhor você ter mais informações do que menos.
O ideal seria que nós tivéssemos mais e melhores informações, mas aí a situação foge, em boa medida, do nosso controle, porque não é assim que a vida está organizada, e eu, pessoalmente, não acredito que é com legislação anti-fake news, de um jeito ou de outro, que nós vamos conseguir consertar essa situação, né? Então, para tocar nesses dois pontos, eu vejo dessa maneira, quer dizer, a família está em crise, a escola está em crise porque há muita individualização, porque há a presença da revolução digital que desafia, por exemplo, os educadores, desafia os pais também. Porque o que é que nós fazemos como pais? Tiramos os smartphones dos filhos ou damos para eles? Incentivamos o consumo e a frequência a redes ou tentamos proibir? E eu falo tentamos porque seguramente a gente não vai ter resultados se for essa a ideia. E na escola, como é que nós, professores, ou os professores, especialmente do ensino básico, fundamental, médio, lidamos com o ensino à distância? Como é que nós, no caso agora da pandemia, mas como é que nós lidamos com as tecnologias em sala de aula? Eu sou do tempo em que eu dava aula com giz, anotações a caneta, num caderno e livro. Esse padrão sumiu. Hoje eu tenho que dar aula com um PowerPoint, um retroprojetor, olha como eu estou falando. Retroprojetor é coisa do século XIX, do século XX, né? Mas a gente precisa de um computador na sala e tem que admitir o uso das tecnologias por parte dos alunos, que muitas vezes questionam o que o professor está dizendo porque estão lendo uma mensagem que um colega deu na rede, ofereceu na rede. Então, isso cria uma confusão, uma dificuldade. Agora, você imagina, num país como o Brasil, em que a educação tem sido maltratada há décadas, nós temos um déficit enorme de educação no país, como é que essa, vamos chamar assim, bomba digital cai sobre as escolas, cai sobre o sistema de ensino? Cai de uma maneira caótica, produzindo caos, produzindo mais confusão. E aí você acrescenta um outro elemento nisso, que é a gestão da educação. Nós estamos há 18 meses no Brasil, para pegar um fato episódico, sem Ministério da Educação, sem política educacional, né? Então você tem a pandemia, a bomba digital e a falta de gestão educacional em escala nacional. Tudo isso já produziu, no meu modo de entender, uma tragédia educacional, né? Se antes nós precisávamos de 2 décadas para corrigir o sistema educacional, agora nós iremos precisar de 4, 5, sei lá quanto tempo. Nós não temos condições de prever a marcha de uma reforma educacional séria. Nós não temos nem ainda as balizes dessa reforma educacional séria, né? Ela não tem sido formulada, a não ser num sentido muito genérico, no Brasil. A política não tem se encarregado de fazer isso. Os gestores públicos não têm se encarregado de fazer isso. Por mais virtudes que tenham, a gente sempre tem que perdoar os gestores educacionais lato sensu, porque eles estão, como se fala, enfrentando um leão por dia, pegando o touro à unha, né? Então é difícil você formular e, ao mesmo tempo, gerir, né? Ou seja, há muito ruído nessas coisas, e por mais também que os pesquisadores universitários deem a sua contribuição. Eles contribuem muito. Eu sou professor universitário,
Eu sei disso e reconheço isso. Mas o problema não é de formulação acadêmica, é de formulação que se traduza em políticas públicas efetivas. E aí a gente tem um link que não está sendo bem estabelecido no Brasil. Professor, vamos falar um pouco agora sobre o nosso cenário político atual e dos seus atores principais aí, né? Porque nós vivemos um processo de crise que é muito diferente daquele processo que nós vivemos lá entre 59, 61 e 64, até a ruptura de 64, né? O estamento militar ali naquela crise do início dos anos 60, depois se verificou, tinha um projeto, né, para o Estado, de como proceder reformas. Nós tínhamos ali um colapso decisório, onde várias reformas necessárias do Estado brasileiro ou reformas mais estruturantes não se construía consenso. Quer dizer, em 64 tem a ruptura e nós vimos que os militares exerceram um papel muito importante na estruturação do Estado que nós temos hoje no Brasil. Agora, essa crise que nós vivemos depois de 2013 e deságua nessa experiência do governo Bolsonaro, não há a impressão que se tem à vista que nem aqueles que estão no poder, Bolsonaro e de seu grupo político, não tem um projeto para o país, não tem um projeto para o Estado. Quer dizer, quando o senhor está mencionando a educação ou a saúde, enfim, as questões estratégicas aí de gestão de políticas públicas, o meio ambiente, por exemplo, que agora está na ordem do dia, exatamente para o questionamento internacional, aparenta não ter um projeto para tudo isso. Pelo contrário, a visão que tem é apenas de desconstrução, né, de desestruturação. E os militares, surpreendentemente, que voltam para a cena política, se é que saíram completamente ao longo desse período democrático, né, também, pelas expressões que tem no governo, esses reformados que estão no governo, ou mesmo os comandantes que passaram, e a gente sabe pouco, né, porque eles pouco falam para fora, para a sociedade, né? O Vilas Boas deu uma entrevista, só para recordar, deu uma entrevista acho que no começo de 2018 para a Piauí, muito extensa, onde ali se via que ainda o estamento militar, pelas suas lideranças, tem uma visão muito conservadora, muito restritiva do reconhecimento e a legitimidade do processo político, formando a maioria, opiniões de maioria, e executando políticas como vontade da sociedade. Bom, estou dizendo tudo isso por quê? Porque senão parece que não há nenhuma solução para a crise, nem pelo viés autoritário. Quer dizer, assim, no fundo, dizendo o seguinte: abaixo, pela manifestação dos bolsonaristas, dos seguidores do Olavo de Carvalho, essa franja mais radical do governo, abaixo tudo que está aí, acima o quê? Acima, a impressão que se tem, por essa total ausência de políticas estruturantes, é o caos, né? Não é... Como é que o senhor vê essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise completamente inédita se comparado com 64. 64 nós temos já, lá em abril, uma série de políticos, de técnicos, de economistas ascendendo o aparelho do Estado e começando a executar políticas de reforma. Agora não, a gente vê um processo abaixo a democracia representativa, abaixo o sistema político, acima o quê? Há alternativa para a crise que nós estamos vivendo, professor? Olha, Crivelli, eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que todos nós que tentamos estudar, acompanhar a vida política brasileira, estamos nos fazendo essa questão. Quer dizer, que saída nós temos pela frente? Agora, eu acho que para entender a saída, para cogitar da saída, nós temos que entender os dados que estão em processo. A primeira coisa é assim: eu acho que nós estamos vivendo no Brasil uma crise de tipo sistêmica e valorativa já há um certo tempo, né? Você falou de 2013, as manifestações, nós tivemos o impeachment, mas antes o impeachment da Dilma, mas antes disso nós tivemos um período muito virtuoso na vida nacional, grosso modo entre
95 e o comecinho dos anos 2000, que poderia ser chamado de período virtuoso da social-democracia no Brasil. O que nós pudemos ter de social-democracia se manifestou nesse período, ou seja, os dois governos Fernando Henrique e os dois governos Lula, vamos dizer assim. A partir dali, a situação enveredou pela manifestação do esgotamento desse ciclo virtuoso, por fatores exógenos, externos, e por problemas de reprodução interna do capitalismo brasileiro. E isso foi repercutindo nas diferentes dimensões da vida brasileira, né? Evidentemente, atingiu a política no coração. E a política passou a não funcionar bem de maneira recorrente. Em boa medida, a própria eleição de Bolsonaro é resultante dessa crise. Ou seja, de uma crise que diluiu as posições democráticas, as forças democráticas, e fez com que, de uma maneira até então inesperada, emergisse uma força postulando a condição de ser contrária a todas as outras, de ser antissistema, né? A campanha bolsonarista foi uma campanha contra o sistema. E ele continuou governando nesses 18 meses, depois da posse, também contra o sistema, o que é, em boa medida, uma aberração, porque qualquer governo que se queira tem que organizar o sistema no qual ele governa, ou então ele não governará. E a opção bolsonarista talvez não seja nem consciente, a gente não sabe, eu não sei disso, mas ela existe. Ou seja, o Bolsonaro não governa simplesmente porque ele não pode governar por conta do discurso contrário ao sistema. Se ele saberia governar o sistema, é uma outra questão. Eu, pessoalmente, acho que ele não saberia, porque o modo como ele compôs o seu ministério é um retrato disso. Ele conseguiu reunir quase só o que a sociedade brasileira tinha de pior. Claro que tem um ou outro nicho de excelência no ministério, mas a grande maioria é de perfil baixo. São pessoas muito medíocres, muito irresponsáveis civicamente, muito dedicadas ao espetáculo e à guerra cultural, né? Então, eu acho que ele não saberia, mesmo que ele não tivesse essa ênfase contra o sistema, ele não saberia fazer muito diferente por falta de competência, né? A própria biografia do Bolsonaro é um retrato disso, né? Ele nunca fez nada que merecesse qualquer tipo de consideração, de aplauso ao longo da sua carreira política, da sua trajetória, né? Para não dizer dos seus filhos e dos ministros mais próximos ali. Uma novidade, tem duas novidades nessa questão, na conceituação do governo Bolsonaro. Uma é a presença dos militares, né, que entraram para valer no governo e assumiram posições bastante importantes na gestão governamental. A questão que nós temos que olhar aí é se isso foi feito em nome da instituição Forças Armadas ou se isso foi feito em nome de interesses particulares de certos grupos das Forças Armadas. Esse é um tema com o qual nós vamos ter que lidar bastante, né? Porque você tem aí muitas opiniões sérias, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu, pessoalmente, acredito que as Forças Armadas, instituição, estão tentando se preservar. Elas não foram incorporadas como instituição ao governo. Mas os grupos particulares
infestaram, soltaram seus integrantes de modo a ocupar pedaços, áreas importantes do governo. Esse é um fator, porque não consta, por exemplo, que os militares brasileiros sejam incompetentes. Eu estou enfatizando essa palavra porque eu vejo no bolsonarismo uma força de incompetência, né? Mas não consta que os militares sejam tecnicamente desqualificados, intelectualmente boçais, né? Não, eles se caracterizam por ter um projeto de nação. Pode ser que esses grupos que saíram para ocupar o governo Bolsonaro seja um acidente de percurso na história da instituição. Isso eu não tenho condições de resolver. Teremos que estudar isso. Mas eu acho que, de qualquer maneira, nós temos que ter cautela quando olhamos a presença militar no governo Bolsonaro. A segunda coisa que eu acho importante frisar é que esse governo, nos 18 meses de existência, não teve um dia em que ele não foi, vamos dizer assim, cerceado pelas instituições da República. Eu estou, evidentemente, exagerando. Não houve um dia. Houve. Mas, sistematicamente, o cerceamento por parte tanto do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal em particular, quanto do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, se manifestou. Basta a gente lembrar, por exemplo, o que foi feito ano passado com a reforma da Previdência, que, em alguma medida, ela foi feita contra o governo, ou sem o empenho do governo. A gente pode lembrar também o auxílio emergencial. O governo queria 200, o Congresso passou para 600, ou algo assim. Houve tratativas, mas o Congresso tomou uma posição forte, firme, e acabou por promover esse auxílio emergencial, que não era do agrado do Palácio do Planalto, particularmente do ministro Paulo Guedes. Então, esse cerceamento e esse fator, essa incógnita que é representada pelos militares, provavelmente explica o recuo momentâneo do Bolsonaro. Ele está recuado, salvo o melhor juízo, pela doença, pelo Covid. Ele está, como diz os jornais hoje, ele está trancado num quarto, ele fica a maior parte do tempo num quarto dentro do Palácio do Planalto. Né? Como, aliás, deve ser feito por qualquer pessoa infectada pelo coronavírus. Mas antes mesmo disso, ou usando isso como recurso, ele recuou. Ele suavizou o discurso, foram lançadas algumas pistas falando na substituição de ministros, Ernesto Araújo, Ricardo Salles. Então, houve um recuo, assim como houve uma tentativa de incorporação dos partidos do Centrão para conquistar alguma governabilidade no plano imediato, no curto prazo, e uma sobrevivência política do governo até 2022. O quanto o Centrão vai ajudar é uma questão também em aberto. E a última observação que eu faria em relação a essa crise é que uma parte grande da crise que nós atravessamos no Brasil, que encontra sua melhor expressão nessa combinação diabólica de pandemia com bolsonarismo, é o fato de que o clima criado de 2013 para frente, e particularmente a guerra cultural incessante produzida pelo bolsonarismo, acabou por desorganizar demais os democratas. Hoje os democratas estão na defensiva, né? Por mais que a gente fale que eles poderão vir a formar uma frente de oposição. Mas a frente de oposição
ela colide com a necessidade emergencial que se tem de conter a própria pandemia, de desenhar um plano de mais longo prazo para a recuperação do país, né? Então, é como se faltasse aos políticos democratas a vontade de se opor, né? Eles estão muito com os cálculos eleitorais na cabeça. E como a sociedade não pode se manifestar, não pode ir às ruas, eles ficam sem a devida dose de pressão para agir de uma maneira mais ativa e colocar a última pedra no muro que cercará o governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro também respira por falta de quem se oponha a ele de uma maneira mais incisiva e mais organizada. E, com isso, o cenário que me vem à mente é tenebroso. Quer dizer, se nós não encontrarmos uma forma de escapar dessa situação, nós iremos até 2022 com o país sangrando, né? Porque eu não vejo outra imagem, outra metáfora do que essa do país sangrando. O país está sangrando, está correndo o risco da estagnação, está correndo o risco de ficar inviável como área de investimento, está perdendo espaços importantíssimos no mundo, na economia internacional, nas relações internacionais, e tudo isso vai cobrar um preço para nós, vai nos cobrar um preço. Nós vamos ter que pagar essa dívida que está sendo causada por essa situação que tem o ponto fulcral na figura do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, e isso faz com que a questão da saída seja dramática. Eu não sei qual é a saída, acho que ninguém sabe, mas eu imagino que existem alguns caminhos para cogitar de uma saída. O caminho, eu não sei falar de outro jeito, passa por muita negociação, muita organização, muita articulação política e muita tolerância. Porque eu enfatizo a questão da tolerância, porque ela tem sido, a falta da tolerância tem sido um problema para o posicionamento dos democratas. Há muita intolerância entre as diversas partes do campo democrático. E isso é péssimo para o que quer que a gente cogite mais à frente, né? Então, esses elementos, negociação, articulação, melhorar a organização e a tolerância, forneceriam um guia seguro para a saída. Agora, falar tudo isso é muito fácil e ver isso sendo traduzido em termos práticos é algo extremamente difícil, né? Por isso mesmo eu termino aqui essa observação dizendo que a nossa crise é grave e talvez nós estejamos sendo convidados a vivê-la com intensidade por ainda um tempo insuficiente para que nós encontremos uma saída segura, um porto seguro. Quer dizer, nós estamos, de certa maneira, condenados a viver essa situação, melhorando um pouco aqui, um pouquinho ali, mas sem conseguir promover uma ruptura, que é uma ruptura que teria que ser feita com o governo Bolsonaro, em primeira instância, mas, em segunda instância, uma ruptura com todas as más tradições da vida brasileira e com a nossa estrutura política, administrativa, cultural, que é ainda caudatária de muitas coisas ruins do nosso passado histórico. Agora, fazer algumas últimas observações. Quer dizer, na verdade, todo mundo teria que se obrigar a usar uma máscara de antivírus, de proteção do vírus da intolerância, né? Agora, no cenário político atual, virou quase que um truísmo dizer que o centro desapareceu. Eu pergunto, qual é o papel? O senhor acha que a esquerda deveria ter um papel na construção do centro? Porque assim, a questão do posicionamento político não é só um problema de, digamos, de materialidade das forças políticas, mas também
de um discurso significante, quer dizer, na medida que se não se reconhece a existência de um centro, não se escapa, ou pelo menos a forma como eu tenho sentido a realidade do Brasil, não se escapa da armadilha da polarização. A esquerda talvez não teria também que ter um papel mais significativo, né, na construção ou na reconstrução desse polo de centro como um caminho de estruturação de saída da crise? Olha, Crivella, eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, e é importante a gente levar em conta que a ideia de centro ela tem uma imprecisão muito grande nela mesma, né? E ela foi muito maltratada nos últimos tempos. Quer dizer, a ideia de centro ela é preciosa na análise política, né? Quer dizer, é como se a gente dissesse assim, se eu não encontrar um ponto de convergência no relacionamento entre as pessoas, a guerra é a única saída, a guerra permanente, a polarização, né? Então, a ideia de centro ela precisaria ser valorizada, mais bem compreendida, e para isso, a esquerda tem um papel fundamental que ela não tem cumprido. Aí eu falo de esquerda num sentido bem amplo, incluindo a esquerda que está mais para o centro e a esquerda que está mais fora do centro, né? Claro que juntar todas essas diferentes famílias de esquerda tem sido um desafio histórico na vida brasileira. A esquerda briga com a própria sombra, briga com as suas autoimagens, né? E tem muita dificuldade de conviver com o diferente, com aquilo que é diferente dela. Mas eu acho que em algum momento do processo político, as esquerdas vão ter que colocar a mão na consciência, vamos dizer assim, e abraçar essa questão, porque elas são uma parte importante da vida política. Elas têm uma contribuição cultural, teórica e prática muito grande na vida nacional, do PSDB ao PSOL, né? Para pegar um espectro que eu vejo como integrando por pessoas de esquerda, né? Ainda que os programas partidários possam não ser exatamente isso. Então, você tem uma flutuação enorme de pessoas entre esses dois limites, digamos assim. E as pessoas precisam dar a sua contribuição, precisam, vamos dizer assim, fazer o seu sacrifício, que é o sacrifício em nome da boa causa da democracia, da recuperação do país, da oposição inteligente ao governo de plantão e de reconstrução do país, porque, no fundo, é o que nós estamos mais necessitando nos dias que correm na vida nacional. Nós precisamos evitar que o país pule para o precipício, caia no precipício, né? Porque o risco disso acontecer, sem exageros dramáticos aqui da minha parte, é grande. Nós podemos ficar estagnados numa posição incômoda durante décadas, né? E o único antídoto contra isso é mais democracia, mais organização, mais articulação e mais tolerância. Professor, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Eu queria agradecer, nós somos 58 minutos, quase para 59, quase uma hora de programa. Eu acho que fica desde já o convite para nós fazermos um outro programa de continuação dessas discussões, que eu acho que a contribuição que o senhor tem a dar para o debate brasileiro é imenso, não só para a academia e para o debate intelectual, que isso já está consolidado na sua carreira, no seu papel público, mas, sobretudo, para o debate mais amplo da sociedade. Fica desde já o convite para voltarmos e gravarmos outra vez. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Sou eu que agradeço, o convite já está aceito, eu estou à sua disposição aqui, Crivella. Te cumprimento de novo pelo canal, pelo programa, pela iniciativa, e vamos em frente, porque atrás vem gente e a história não para. É isso aí. Muito obrigado a todos e todas. Este foi mais um episódio de Crivella Convida, da produção de Ana Paula Bachega Gonçalves e produção técnica de Renan Almeida, que é o nosso técnico, e ambos estão aí atrás das câmeras, ou atrás da internet, ou atrás do Wi-Fi, enfim, nesse mundo digital. Continuem acompanhando nossos programas, vão lá no canal, todo mundo vá ao canal do YouTube e clique lá no sininho
a receber constantemente as novas produções. Muito obrigado a todos e até a próxima.